Queridos, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui neste domingo para compartilhar com você, aluno, coordenador, professor, a todos aqueles que participam da Escola Bíblica Dominical e abraçar todos e dizer que logo, logo estaremos novamente com as nossas aulas na maior de todas as escolas, a Escola Bíblica Dominical. Então é um prazer estar compartilhando com você dessa videoaula hoje para estudarmos a lição número 2, que vai falar sobre o plano de Deus para a família. Então, o nosso texto áureo diz para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeitos. É o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 27. E a nossa verdade prática diz que Deus instituiu a família para abençoar a vida das pessoas. Deus instituiu a família para abençoar a vida das pessoas. Então seja bem-vindo a esta aula. Com muita alegria vamos meditar neste assunto tão importante acerca da família. Bom, a nossa introdução vai falar sobre que a família é uma unidade básica da sociedade, a primeira e mais importante forma de agrupamento de indivíduos, onde se desenvolvem relacionamentos saudáveis. Então, isso que Deus preparou para a minha família, para a sua família, para todas as famílias participantes da Escola Bíblica Dominical. Bom, os tópicos que iremos estudar estão divididos em 3 partes. O primeiro tópico vamos falar sobre o plano divino, o segundo, conceitos de família e o terceiro as responsabilidades. O primeiro tópico vai falar sobre a vontade de Deus. A vontade de Deus é uma pergunta que nós sempre fazemos, sempre questionamos. Qual é a vontade de Deus para a família? A gente sempre faz essa pergunta, qual é a vontade de Deus para a minha família, para as famílias? Deus, como criador da família, estabeleceu um padrão. Deus estabeleceu um padrão para as famílias. Um modelo de felicidade para todas as famílias. E esse modelo, esse padrão, nós encontramos na palavra de Deus. A vontade de Deus é que as famílias alcancem os objetivos divinos traçados para elas. Então, a família divina, por ser uma instituição divina, portanto, ela só deve ser norteada por padrões divinos, padrões mundanos, padrões que a sociedade tenta implantar no meio das famílias é errado, porque nós conhecemos os padrões. O padrão de Deus, conforme que nós estamos vendo aqui, a vontade de Deus para as famílias é justamente isso, seguir os padrões divinos para todas as famílias. Então é muito importante nós reconhecer isso, é muito importante as famílias entender o que Deus almeja, o que Deus está exigindo para você. O que Deus está exigindo é que você siga os padrões divinos, os padrões que Ele estabeleceu para todas as famílias da face da terra. Vamos continuar, a parte 2 vai falar sobre a prosperidade familiar. E é interessante essa questão da prosperidade familiar, porque não existe família perfeita. A gente traz essa ideia que talvez a família do próximo seja uma família perfeita, mas essa ideia não existe família perfeita. Existe uma família saudável e próspera. Isso sim é possível, uma família saudável, uma família próspera, família perfeita, essa questão não existe. Então, uma família próspera, uma família saudável, isso sim é possível para todos aqueles que seguem a Jesus. Não é errado, quando nós falamos de prosperidade, não é errado casas luxuosas, não é errado estáveis financeiramente falando, não é errado nada disso, porque na verdade isso não é o foco. O foco, na verdade, não é casas luxuosas, não é estáveis financeiramente. O foco da verdadeira prosperidade familiar é a família deixar ser guiada pela palavra de Deus, deixar ser guiada por Jesus, deixar ser guiada por aquele que instituiu a família.
Então a verdadeira prosperidade provém disso. A verdadeira prosperidade não provém do dinheiro. A verdadeira prosperidade provém de Cristo, provém da palavra de Deus. Nós trazemos a ideia de prosperidade, onde muitas pessoas têm recursos, mas a sua família é problemática, são estáveis financeiramente, mas tem muitos problemas, né? Então nós encontramos a verdadeira prosperidade familiar na pessoa de Jesus. É quando Jesus está dentro da casa, é quando Jesus está na família. Isso sim é a verdadeira prosperidade. E eu tenho certeza que é isso que Deus tem preparado para você. É isso que Deus tem preparado para a sua família, esse tipo de prosperidade. Você aluno, você coordenador, você que nos assiste nesta videoaula, é essa prosperidade que o Senhor tem reservado para você. Jesus estando presente na sua casa. Parte 3 da nossa revista vai falar sobre as relações familiares. E aqui é algo muito interessante para se analisar, porque as relações familiares é algo que se deve analisar muito calmamente, porque nós vamos encontrar pessoas propriamente na família com pensamentos diferentes. Nós vamos encontrar possíveis conflitos, e você que está assistindo essa aula, você pode mesmo trazer esse exemplo. Na sua família pode ter pessoas com pensamento diferente, pode ter causado até mesmo algum tipo de conflito, mas eu quero dizer que isso é normal. As relações familiares, os relacionamentos, as interações, e essas relações devem ser baseadas nos conceitos de Deus, assim superando as possíveis diferenças. Somos na sociedade o que nós somos em casa. Então, nós almejamos uma sociedade boa, nós queremos uma sociedade que viva os padrões de Deus, mas a minha família precisa primeiramente viver isso, né? Então é muito interessante analisar isso. As relações, elas têm que ser bem resolvidas em casa para poder, então, a sociedade ser bem resolvida. Porque uma família que não é bem resolvida em casa, consequentemente, esse cidadão vai ser mal resolvido também na sociedade. Então, primeiramente, vem de casa. O que eu quero dizer para você é que o amor, o perdão, a obediência, a honra, tudo começa em casa, para depois ir para a sociedade. Então é isso que Deus tem preparado para você. Amor dentro da tua casa, perdão, obediência, honra, tudo vem primeiramente para a sua família, para a sua casa, e consequentemente a sociedade será alcançada, será alvo de amor, de perdão, de obediência, porque a sua família primeiramente vive isso dentro de casa. Chegamos ao fim do tópico 1 e agora nós vamos entrar na parte 2, que vai falar sobre os conceitos de família. Parte 2, você que tem a revista, você pode acompanhar aí. Parte 2, conceitos de família. É interessante essa parte de conceitos de família, porque a pastora Rebeca Câmara, ao escrever essa revista, ela vai citar 3 conceitos. Conceito divino, ela vai citar o conceito social, o que a sociedade pensa acerca da família, e ela vai citar também o conceito legal, o que a Constituição brasileira fala sobre a família. Então nós vamos começar com o conceito divino. O que Deus estabeleceu para a família? Qual o pensamento, qual o propósito de Deus para a família? O conceito divino é que Deus criou homem e mulher e disse: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Para isso é necessário a união através do casamento. Esse é o padrão divino, esse é o padrão que Deus escolheu para as famílias, né? Família para Deus é homem, o homem, o cabeça, né? O casal, o líder, a mulher, a companheira, aquela que vai auxiliar, a auxiliadora, os filhos como fruto desse matrimônio. Os filhos na Bíblia são chamados de herança do Senhor. Então esse é o padrão divino, esse é o padrão de Deus para as famílias. Qualquer coisa que fora desse padrão que eu acabei de citar, homem, mulher, filhos, casamento, qualquer coisa que foge disso, foge dos padrões divinos. E é isso que nós vamos ver agora na parte 2, que é o conceito social. O que a sociedade vê a família, como a sociedade interpreta, como a sociedade vai classificar a família. O conceito social,
para a família está ligado às relações de afeição e sentimento. Então, se uma pessoa sentir afeição e sentimento por outro semelhante, é totalmente aceitável pela sociedade. Porque eles analisam dessa forma: sentiu afeição, sentimento, pode ser por outro semelhante, é aceitável para a sociedade. O termo família, ele tem ganhado novos conceitos, né? Tendo o pecado como idealizador disso. Então, todo esse sentimento de afeição, de sentimento propriamente por outro semelhante, tem o pecado como idealizador disso. Muito interessante isso. Ou seja, em outras palavras, homem com homem para a sociedade, isso é super normal, porque o conceito de sociedade aceita isso como família. Mulher com mulher é normal. Para ele, para a sociedade é dessa forma. Mas o que eu quero dizer para você, querido aluno, professor, coordenador, é que o nosso Deus e a sua palavra não muda. Pode ser o padrão social de família. Esse pode ser o padrão, mas o nosso padrão, o padrão que nós seguimos é o padrão divino. Homem, mulher, os filhos, herança do Senhor. E, consequentemente, a sociedade será alcançada por esse padrão divino. A sociedade será muito melhor se esse padrão divino fosse estabelecido em todas as famílias, né? Muito bem. Passando para a parte 3, nós vamos ver o conceito legal. O que a Constituição brasileira vai falar sobre o conceito de família, né? O conceito legal na Constituição brasileira de 1988, traz a união voluntária de homem e mulher, né? O artigo 226 vai falar que a família é a base da sociedade, tem em especial a proteção do Estado. E os incisos 3º e o 4º, que eu queria tratar com você, diz assim, o 3º diz assim, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. É reconhecido homem e mulher como entidade familiar. O inciso 4º diz assim, qualquer dos pais e seus semelhantes também é reconhecida como família. Ou seja, se o pai, por exemplo, morreu e a mãe continua criando os seus filhos, para a Constituição, isso aí é considerado família, tá bom? Muito bem. Só que dentro dessa perspectiva do conceito legal, é interessante também a gente analisar que o CNJ aprovou, o CNJ aprovou uma resolução, que obriga os cartórios a fazer as celebrações civil de casamento homoafetivo. Ou seja, isso está na lei, os cartórios podem fazer isso, né? Essa resolução foi implementada diante dessa questão. Mas o que eu quero dizer com isso é que todos esses conceitos, conceito social e até mesmo o conceito legal, diante desses 3 conceitos que nós estudamos aqui, que nós estamos falando, diante de todos eles, um único conceito que pode fazer a diferença na sociedade e, consequentemente, levar essa família ao céu, é o conceito 1, padrão divino, o conceito de Deus para a família, né? O conceito divino para as famílias. Muito bem, glória a Deus. Então, esse conceito divino, é que Deus estabeleceu para você, querido aluno, professor, que nos acompanham através desta videoaula. Muito bem, caminhamos agora para o último tópico, que vai falar sobre as responsabilidades da família. As responsabilidades da família. Vai falar sobre o papel, a responsabilidade do marido, vai falar sobre a responsabilidade da esposa e a responsabilidade de pais e filhos. Muito bem, o papel, a responsabilidade do marido, a responsabilidade do marido tem um exemplo a ser seguido. É interessante, tem um exemplo a ser seguido. E o exemplo a ser seguido é o amor de Jesus pela sua igreja. Então esse é o padrão que Deus estabeleceu para o marido. Assim como Cristo amou a igreja, assim o marido deverá amar também a sua esposa. Então olha só que padrão interessante que Deus estabeleceu para o marido. Interessante.
O marido é exigido um elevado padrão de comportamento e compromisso. Responsabilidade do marido, que é o líder da família, exigindo dele cuidados, exigindo dele o cuidado espiritual, emocional da sua família, afinal ele é o líder, exige dele a proteção, exige a provisão e a instrução da sua família. Então é muito bom, muito interessante a gente analisar o papel de você aluno, de você coordenador que exerce, que já é casado e tem a responsabilidade de liderar a sua família. Tudo isso é para você. O papel de cuidar, o papel de orar, o papel de proteger, o papel que Deus estabeleceu para você cumprir como marido, como homem de Deus que entregou essa família preciosa em suas mãos. Parte 2, o papel e responsabilidade da esposa. A esposa é a representação da própria igreja na submissão a Cristo. É a submissão a Cristo. É aquela que vai auxiliar o marido no propósito de consolidar o plano de Deus para a família. Então a esposa tem um papel importante, de igual importância do marido também. O marido é o líder, mas ela é a ajudadora, a edificadora. A esposa é aquela que está no lado. Afinal, quando Deus criou a mulher, Deus tirou da costela para que ela pudesse estar do lado, para que ela pudesse caminhar junto, estar de igual modo ajudando o esposo, o líder de família na construção, na edificação dessa família. E por fim, chegamos à última parte, que é a responsabilidade de pais e filhos. É interessante analisar isso, que Deus, como pai, ele exige a obediência dos filhos. E é esse o padrão que Deus exige também dos filhos na relação familiar. É tudo isso que Deus exige. Deus requer obediência dos filhos. É assim que Deus quer na família. Obediência gera bênção, gera bem-estar, gera longevidade. É tudo isso que a obediência traz. Obediência de filho para com os seus pais, né? Então, o que Deus requer dos seus filhos, dos filhos na família, é obediência. Obediência. É isso que Deus quer de você, amigo que esteja assistindo, e você é filho. Deus requer dos pais que não provoque a ira, mas educando os filhos com amor e disciplina no Senhor. Pais, recebam, através desta aula, a orientação necessária na criação do seu filho, na criação, na condução da sua família. Receba as orientações necessárias para a sua família ser uma bênção para a sociedade. E eu encerro dizendo para você que o projeto de Deus, ao criar a tua família, o projeto de Deus, ao criar a tua família, sempre visou o fortalecimento dela. Sempre visou o fortalecimento dela, para ela ser bênção na sociedade e para que ela alcance o resultado final, que é a salvação dessa família. Então é isso que Deus tem preparado para você. Que Deus te abençoe, coordenador. Que Deus te abençoe, aluno, professor. Receba nessa noite a orientação necessária através dessa lição para a sua família ser uma bênção na sua casa, para a sua família ser uma bênção na sociedade. Que Deus nos abençoe e que o Senhor continue abençoando a nossa escola bíblica dominical com o tema fortalecendo a família. Recebe nessa noite o abraço e a presença de Deus através deste assunto, desta videoaula. Deus te abençoe. Muito obrigado.